Oi, gente, como é que vocês estão? Eu dei uma boa sumida por um bom tempo, mas agora estou de volta e com novidades. Com novidades eu digo uma nova fase no canal, na qual eu sento, ligo a câmera e começo a falar. Bom, então sejam muito bem-vindos a este novo quadro que eu quero desenvolver no canal. E eu vou começar falando um pouco sobre o porquê eu criei ele, muito resumidamente, porque eu ainda também tô tentando entender, mas basicamente eu quis criar ele porque eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Tudo que eu sinto, eu gosto de abrir as notas lá e escrever, porque eu tenho uma dificuldade imensa em conseguir desabafar. Inclusive, como esse é o primeiro episódio desse novo quadro e uma nova fase aqui no canal, então basicamente esse quadro é para que eu consiga colocar em palavras faladas o que eu escrevo no meu bloco de notas e para quem sabe eu consiga colocar em uma frase bonita ou em uma frase confusa, que é provavelmente o que vai acontecer, o que se passa dentro da sua cabeça e te ajudar a organizar melhor as suas ideias, ou que você talvez pense de uma maneira diferente, ou que você concorde comigo, ou que você discorde e faça você ter muitos outros pensamentos. E, enfim, então vamos começar o assunto realmente deste vídeo, né? Espero muito que vocês gostem deste novo quadro. Então vamos lá, como eu falei no começo desse vídeo, eu tenho uma dificuldade imensa em desabafar, em colocar pra fora o que eu sinto, em me expressar os meus sentimentos, em demonstrar vulnerabilidade, tanto porque eu odeio fazer as pessoas se importarem comigo. Não se importarem, mas sim se preocuparem comigo. Isso é uma coisa muito doida pra mim, porque eu amo escutar as pessoas. Eu amo que a pessoa chegue em mim e fale tipo assim: eu não estou bem, será que eu posso desabafar com você? Porque eu sinto que de alguma forma ela confia em mim, ela confia nos conselhos que eu posso dar, ela confia que eu vou trazer um conforto pra ela, sabe? Então, porque de um lado eu gosto de ouvir que a pessoa quer desabafar comigo, porque eu sinto que eu trago confiança e conforto pra ela, mas do outro lado eu não quero desabafar com ninguém, porque eu sinto que eu vou estar incomodando, que eu vou estar enchendo o saco, que eu vou estar sendo o maior pé no saco. E isso é uma coisa que eu tô tentando muito mudar em mim, porque foi uma promessa que eu fiz pra mim mesma e pra uma outra pessoa muito importante pra mim. Mas é muito difícil. Claro que nem todo mundo vai querer te escutar, nem todo mundo vai estar de braços abertos pra tudo que você for desabafar, mas tem sim pessoas que se importam com você e que não vão ficar tipo, meu Deus, que garota chata, lá vem ela reclamar dos problemas da vida dela mais uma vez. Porque eu acho que muito também da gente não desabafar é porque a gente pode pensar, tipo assim, nossa, é uma coisa tão besta, mas se tá te afetando, não é besta. Pode parecer besta se você colocar em voz alta e tipo, nossa, aquela pessoa tá com problemas muito maiores do que os meus. Então os meus pra ela vão ser isso daqui, ó. E pra mim muito do meu medo de desabafar tá ligado não só a uma coisa, mas sim em tópicos e subtópicos que fazem eu ter receio de me abrir. Entende? Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre eles. Espero do fundo do meu coração que não fique confuso, nem pra mim, nem pra vocês. E é isso, vamos lá. Então, o próximo subtópico é eu colocar pessoas na minha frente. Pessoas antes de mim. Na minha vida. Eu acho que temos dois subtópicos pra isso. Eu acho que o primeiro é que eu me considero muito esponjinha. Vamos usar essa metáfora. Porque eu vou absorvendo tudo que as pessoas fazem pra mim e eu não tenho coragem. Eu não sei se é coragem. Sim, eu não tenho coragem de chegar nelas e falar, tipo assim, poxa, isso não foi legal. Essa sua atitude me magoou. Juro pra vocês que eu não lembro qual foi a última vez que eu cheguei em alguém e falei, essa sua atitude me magoou. E isso é loucura, é loucura. Então eu acho que, tipo, um outro subtópico, eu não sei se encaixa no mesmo ou não, como eu já falei, trarei confusão aqui pra mente de vocês, porque tá uma confusão aqui, eu vou passar uma confusão aí pra vocês também. Então, uma parte é ser esponjinha e o outro é
ter medo de machucar as pessoas. Elas me machucam e eu tenho medo de machucar elas, alertando elas que elas me machucaram. Isso é muito confuso, mas eu acho que deu pra entender. Então essa parte de não ter coragem de chegar na pessoa e falar assim, você me magoou, essa sua atitude não foi legal, é porque eu tenho medo dela ficar, tipo, se sentindo mal, ou eu tenho medo talvez da reação dela. Tipo, você tá lá se esforçando muito pra conseguir colocar pra fora e pá, a pessoa reage mal. Ela inventa motivo pra brigar com você por conta desse assunto, ela reverte a situação. Isso é muito cansativo. Então, muitas das vezes isso já aconteceu com você há um tempo atrás e você fica tipo, caraca, tá tudo tão bem, a pessoa não sabe pelo que eu tô passando, não sabe o que eu tô sentindo, pra que eu vou contar pra ela? Vai que eu conto e a gente briga, a gente discute e esse clima bom acaba. Há um bom tempo atrás eu tive uma conversa com meu namorado na qual ele jogou muitas verdades na minha cara. E uma das coisas que ele me falou que foi a que mais me marcou é que eu reprimo tanto quando alguém me magoa ou me chateia que isso acaba caindo no meu esquecimento. Então, se a mesma chegar em mim e falar, Bruna, fala aí uma coisa que eu fiz e te magoou, eu não vou saber falar. Eu vou ficar, tipo, pensando ali por um tempo e vou falar, tipo, não tem nada. Porque eu simplesmente esqueci. Isso é loucura. Não foi exatamente com essas palavras que ele falou, mas minha cabeça não é a das melhores, mas foi isso que eu absorvi. E, gente, isso é muito verdade. E eu fiquei chocada, chocada. E isso é extremamente doido e cansativo. Inclusive, eu até escrevi uma coisa sobre isso, que é basicamente como se você fosse um farol e você estivesse avistando ali o mar e visse que tem várias pessoas lá precisando de você, precisando do seu apoio, do seu auxílio, mas você tá muito cansada. A sua luz tá piscando, tá pifando e você tá querendo desligar. Mas se você desligar, as pessoas podem se perder, podem bater e acabar se afogando. Mas se você não desligar, quem vai se perder e acabar se afogando vai ser você. E aí, você vai desligar a luz ou você não vai? Sabe, tipo, por que a gente quer doar tanto enquanto falta tanto dentro da gente? Acho que às vezes a gente quer doar exatamente aquilo que falta dentro da gente para que de alguma forma o nosso vazio seja preenchido. Ou tipo, já que eu não consigo ficar bem, eu vou dar tudo de mim para fazer com que o máximo de pessoas à minha volta consigam ficar bem. E, gente, não é assim que as coisas funcionam. Nem tudo está sob o seu controle. Eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, tem as melhores das intenções e só querem ajudar. Mas às vezes a melhor opção é você ficar quietinha na sua. Porque às vezes você vai ajudar a pessoa e não dá certo. Você não consegue ajudar. Você só fica mais triste, é desgastante, você fica com sentimento de insuficiência porque, caraca, por que eu tentei ajudar e eu não consegui? Será que eu não sou boa o suficiente para fazer aquela pessoa ficar bem? Será que eu não tenho capacidade? Entende? Sendo que se você tivesse só ficado quietinha na sua, você talvez estivesse bem. Então, se é uma coisa que foge do seu controle, às vezes é melhor só ficar quietinha na sua, ficar de boa. E isso não é egoísmo, você só vai estar fazendo o melhor para sua saúde mental. Como eu já falei no começo desse vídeo, eu gosto muito de escrever tudo que eu sinto, gente. Eu escrevo tudo e transformo muitas vezes em uma coisa bonita. Eu amo escrever poema e poesia. E às vezes eu transformo o que eu sinto em uma coisa horrível. Que eu leio e eu fico com mais vontade de chorar do que só pensando na situação, entende? Às vezes eu pioro a situação, tá uma situação de boa, mas mesmo assim eu escrevo ela e eu me destroço nessa situação. Acontece, é uma coisa que eu gosto de fazer, não de sofrer, tá? Eu gosto de escrever e às vezes ir um pouco mais além do que realmente tá, dar uma dramatizada ali, eu adoro. Então, como eu já falei, um dos motivos por eu ter criado esse canal é para que eu conseguisse ouvir o que eu tô falando, né? Porque é muito diferente de você só escrever e você falar e ouvir o que você tá falando.
Eu tô ouvindo isso aqui agora, e muitas vezes, gente, eu acho que eu vou tá cortando, mas eu falo umas coisas e eu fico, tipo, refletindo, assim, sabe? Coisa que se eu só estivesse escrevendo, claro que iria acontecer, mas tá acontecendo muito mais aqui do que enquanto eu escrevi, porque eu já escrevi sobre isso. Muitas das coisas que eu falei aqui, eu escrevi sobre. Eu escrevi sobre o meu medo de demonstrar vulnerabilidade, escrevi sobre o meu medo de desabafar. Nossa, travei. Sobre o meu medo de desabafar, eu escrevi sobre muitas coisas das quais eu tô falando aqui. E muitas eu fiquei tipo, uau, só que aqui, falando em voz alta, tô muito mais, entendeu? Então eu tô falando isso porque eu vou dar um exemplo antes, Vou falar uma coisa antes, não. Eu vou falar uma coisa depois disso e antes do que eu queria falar pra voltar nesse assunto. Capite? Acho que deu pra entender, né? Enfim, vamos lá. Na maior parte das vezes, a falta de comunicação não é só com as outras pessoas, não é só com as pessoas de fora, com os amigos, com os familiares, com pessoas de relacionamento amoroso. Na maioria das vezes, a falta de comunicação é com você mesmo. Quantas vezes você já sentiu algo e tentou reprimir ou reverter a situação? Eu vou dar um exemplo aqui muito clichê, mas que é uma boa porque é um exemplo e uma coisa que já aconteceu na minha vida, que é você sentir algo por alguém, mas fingir que não sente, por medo. Então você tá lá gostando de uma pessoa e você sente ciúmes dessa pessoa, sei lá, pela primeira vez. Ou talvez já tenha acontecido outras vezes e você não tenha reparado, ou enfim, mas você reparou que você sentiu ciúmes e decidiu finalmente tomar um pouquinho de coragem pra pensar nisso. E aí você começa a inventar, ó, 500 desculpas. Ai, mas eu tô com ciúmes porque ele é meu amigo de anos. Vocês se conheceram há 5 meses atrás. Ai, mas eu estou com ciúmes porque isso é normal em amizade. Sendo que você sabe que você gosta dele, mas você não admite porque você tem medo. Você não tem coragem de ter uma comunicação esclarecida com você mesmo porque você tem medo de se machucar. E isso aconteceu com quem? Comigo. Olha que legal, isso aconteceu no final do ano passado. E hoje em dia eu namoro com essa pessoa. Resumidamente, eu gostava dele assim, ó, há muito tempo. Estou no terceiro ano do ensino médio, a gente se conhece desde o primeiro. E desde o primeiro eu já sentia uma coisa ali por ele, entendeu? E eu nunca falei nada. A gente, tipo, flertava na brincadeira, né? Mas nunca falei o que eu realmente sentia. E aí, dia 5 de dezembro, eu acho que eu lembro que foi no último dia de interclasse, ele me entregou um textinho falando algumas coisas que sentia por mim. E aí, nesse mesmo dia, eu peguei textinhos que eu já tinha escrito e textinhos que eu fiz depois de estar sabendo da situação e mandei pra ele. Ou seja, eu só contei pra ele o que eu sentia depois que ele me contou, sendo que eu já sentia há muito tempo. Então, assim, eu só não contei pra ele por medo. Medo de me machucar, medo de perder a amizade dele. Sei lá, gente, diversos medos eu senti e foram motivos pra eu não ter contado pra ele. Então, assim, uma coisa que eu digo também é se arrisque. Se você sente alguma coisa por alguém, fala. É meio a meio, gente. Tem 50% de... Meu Deus do céu, que dicção. Tem 50% de chance de dar certo e ele gostar de você também, se é algo recíproco, e 50% de chance de você sair chorando. Não é melhor você esclarecer tudo logo e saber se você prossegue, se vocês vão ter alguma coisa, ou se você dá uma sofridinha antes e depois parte pra outra? É muito melhor. Muito melhor. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, porque eu só tô falando porque agora está tudo certo e já aconteceu. Mas enfim, voltando agora naquele assunto que eu falei antes desse exemplo, eu queria deixar claro que eu acho muito válido pra todo mundo escrever o que vocês sentem. Claro que a gente tá falando aqui de desabafo, principalmente desabafar pra outras pessoas, mas como eu já falei, é tudo uma escadinha. Se você não conseguir desabafar com você mesma, você não vai conseguir desabafar com outra pessoa. Vai ser praticamente impossível você conseguir desabafar com outra pessoa se nem você entende o que você sente, o que você tá passando, como funciona a sua forma de expressão. Se você não conseguir se comunicar com palavras,
faladas, você pode escrever um texto e falar, toma, leia. Entregar pra alguém que você confie. E essa pessoa vai ler e provavelmente ela vai conversar com você falando. Ela vai saber pelo que você tá passando, então ela já vai saber alguma coisa pra te contar, alguma coisa pra te ensinar, pra te fazer refletir, e você, de uma certa forma, vai sentir mais facilidade em conversar com ela, porque ela que vai começar iniciando o assunto, de uma certa forma. Cria uma pasta aí no Notas ou em qualquer aplicativo, ou por escrito. Gente, não se esqueça da escrita, eu amo escrever. Eu, com certeza, desabafo muito mais pelo celular, porque é uma coisa mais prática, mas sempre que você tiver tempo, escreve. Se você quiser, você pode escrever sentimentos difíceis e queimar o papel. Isso traz uma sensação muito boa. Eu já fiz isso uma vez e juro, é uma sensação muito boa mesmo. Então assim, escreve sem medo, porque quem vai estar vendo é você. Você pode até bloquear a nota, você pode escrever em um diário, enfiar o papel debaixo da sua cama, do seu travesseiro, não sei. Mas escreve a coisa mais besta que tiver acontecido no seu dia. O sentimento mais besta que eu digo, gente, é aquela coisa que você não acha que tem necessidade. Porque todos os sentimentos são válidos, ok? Mas aí você tá sentindo uma coisa e fala, ai, não tem necessidade de escrever isso. Escreve. Por mais besta que você acha que ele é, escreve. Escreve a coisa mais humilhante. Você fala, você lê aquilo, você sente vergonha. Você vai pensar em escrever aquilo, você fica toda arrepiada de tão vergonhoso que é, tão humilhante que é, mas escreve. Eu juro pra você que faz diferença. Porque eu digo e repito, se você não conseguir se abrir pra si própria, você não vai conseguir se abrir pra outra pessoa. Então escreva, veja como que funciona o seu modo de pensar, veja como funciona o seu modo de desabafar. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar alguém. Se eu não conseguir ajudar e só deixei mais confusa, eu peço perdão. Mas eu acho que isso é bom também, um pouco de confusão é bom. Gente, eu pretendo voltar aqui um domingo sim, um domingo não, tá? Eu quero postar um vídeo de 15 em 15 dias. Quem sabe até todo domingo. Mas calma lá, não prometo nada, né? Esse aqui, no caso, não vai estar sendo postado no domingo. Vai estar sendo postado numa possível segunda-feira. Porque hoje é domingo. Meia-noite. Amanhã eu tenho aula. Mas eu tava sedenta, Bruna estava sedenta por gravar esse vídeo. E eu falei, de hoje não passa. E não passou, inclusive, orgulho de mim. Espero manter esse pique e trazer vídeo um domingo sim, um domingo não. Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas eu acho que não. Mas eu apaguei todos os vídeos do canal. Não apaguei, eu privei, tá? Então, se eu quiser algum dia assistir, eu ainda consigo. Mas queria começar essa nova fase do zero. Então, privei todos os outros vídeos. E é isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. De alguma forma, aguentado esses meus pensamentos um pouco confusos. Espero, mais uma vez, né, repetindo, espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido, de alguma forma, ajudar alguém, colocado algum pensamento no lugar. Talvez embaralhado alguns. Mas é isso. Beijão e até o próximo vídeo.